A pergunta de hoje, enviada ao nosso Facebook, é da Marcele Martins. Ela conta que a categoria dela entrou na justiça e conseguiu ganhar uma quantia como dano moral coletivo. Ela quer saber se vai receber parte desse dinheiro. A resposta a gente confere agora na reportagem. Quando o interesse de um grupo profissional é prejudicado ou colocado em risco, pode ocorrer o chamado dano moral coletivo. Tanto o Ministério Público do Trabalho quanto o sindicato que representa a categoria podem apresentar uma ação civil pública na Justiça para reparar os danos causados. O dano moral coletivo ele difere do dano moral individual porque ele diz respeito a uma conduta ilícita ou antijurídica que transcende o interesse meramente individual dos trabalhadores envolvidos no ilícito. Ele é um dano que atinge a coletividade como um todo. Por isso que ele é chamado de dano moral coletivo. É meta-individual, ou seja, transindividual. Ele vai além da figura do empregado ou dos empregados que são atingidos para atingir a própria coletividade. De acordo com a lei que disciplina a ação civil pública por responsabilidade por danos morais e patrimoniais, o valor da condenação por dano moral coletivo pode ser revertido a um fundo administrado por um conselho federal ou por conselhos estaduais. Na Justiça do Trabalho, normalmente o valor é destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. O FAT é um fundo contábil financeiro destinado ao custeio de programas de qualificação e requalificação profissional, seguro-desemprego, além de projetos para orientar o empregado. Mas esse valor também pode ter outros destinos. Dependendo da situação, o valor da condenação deve ser aplicado no local onde ocorreu o dano, que é para tentar restabelecer aquele patrimônio da coletividade que foi violado. Imagina, por exemplo, trabalho escravo, não é? Ou uma empresa que está desmatando a floresta e se utilizando de mão de obra análoga de escravo. O que a indenização pode fazer? Ser aplicada naquele local para reconstrução, vamos dizer assim, da floresta que foi dizimada. O valor da condenação por dano moral coletivo é estabelecido pelo juiz, que deve observar o que está sendo pedido na ação civil pública. A legislação não estabelece um critério quantitativo. Dependendo da gravidade, da potencialidade, da extensão do dano e da situação econômica do ofensor, daquele que praticou o ilícito, o dano. Diante dessas circunstâncias, o juiz então vai mensurar, ou seja, vai fixar o valor da indenização. Não existe um valor mínimo nem um valor máximo, mas o juiz não pode fixar um valor que seria irrisório, que não compense o prejuízo, e nem exorbitante, que vá além da capacidade econômica do ofensor. O comum é um valor que desestimule aquela conduta, porque a finalidade da compensação é punir, prevenir e compensar o prejuízo causado. Casos em que é solicitada reparação por dano moral coletivo são comuns na Justiça do Trabalho. Em 2009, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho e o Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Distrito Federal entraram com uma ação civil pública contra uma rede de postos de combustíveis. Quando o funcionário ia trabalhar, ele era assaltado, muitas vezes ele era assaltado. E esses valores a empresa estava descontando dos trabalhadores, descontando os assaltos, ou seja, a empresa estava transferindo o risco da atividade, que é do empregador, para o empregado. A 7ª turma do TST manteve a condenação de R$500 mil por dano moral coletivo imposta pelo TRT da 10ª Região, que abrange Distrito Federal e Tocantins. O valor poderá ser revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. O processo, no entanto, ainda não terminou. A empresa entrou com recurso que ainda não foi analisado. Em outro caso que chegou à 6ª turma do TST, o valor da indenização teve um destino diferente. Os ministros restabeleceram sentença que condenou uma empresa de calçados a pagar R$50 mil por dano moral coletivo por ter desrespeitado normas referentes à jornada de serviço e aos intervalos para alimentação e repouso.
A turma decidiu que o valor deveria ser enviado a um fundo mantido pelo município de Governador Valadares, em Minas Gerais, para a proteção de crianças e adolescentes vítimas de trabalho infantil. Em 2013, o Tribunal Superior do Trabalho intermediou a conciliação que encerrou um processo judicial entre as empresas Shell BASF e ex-empregados. Os trabalhadores estavam em busca de assistência médica, já que muitos ficaram doentes por causa dos produtos manipulados durante anos nas empresas. Os produtos também contaminaram o meio ambiente. R$ 200 milhões foi o valor da indenização por dano moral coletivo, que foi distribuído a entidades da área da saúde. Parte desse dinheiro foi destinada a um projeto desenvolvido por um hospital de câncer de Barretos para a construção de centros de pesquisa e prevenção à doença.